And Like a Stone, like your second single, what is the principal meaning of that song? The short version is just some guy sitting in a hotel room contemplating death and where you go and what it means and all the different possibilities of that, and then kind of coming up with an image that he liked, like going with the philosophy of, well, maybe when you die, if you've been good enough in your life, you get to go somewhere that you remember that was really cool. So he's remembering something that's really cool and singing about it, and it goes. So when you did the album, what came first, the music or the message? Music. Absolutely. The music, the riffs. I would sing I'm sorry. Yeah, the music and the riffs came first. I would sing melodies. The melodies came right away too. Yeah, all that immediately. Sometimes I would sing lines that became the actual chorus lines that I would sing in the song, or I would sing lyrics in the verse that I was making up on the spot that would actually start to shape something. But then I would just sing things that weren't really words, but in the melody, I just kind of make stuff up. And then I would take different ideas that I had and flesh them out as they fit the phrasing of the songs and that kind of thing. I'm not somebody that writes out a bunch of song lyrics first and then tries to force it into the song, because it's hard and it doesn't make for like the best song. I've only done it once in my entire life, and I don't know how many songs I've written. Which one? Well over 100. It was called Ocean Fronts. It was a Soundgarden song that we liked, and I think it's on bootlegs, but it was never released. Chris Cornell era o líder de uma das maiores bandas de rock da história, mas ninguém percebeu a tempo que as suas letras eram, na verdade, fortes gritos de socorro, e que a sua música mais famosa guardaria coincidências assustadoras com o trágico fim da sua vida. Eu sou Ingrid e hoje vou revelar a história por trás de Like a Stone de Audioslave aqui no canal Decifra Hits. Existe uma verdade sombria no mundo da música que pouca gente fala. O cantor, que resolve expor os seus demônios e traumas nas suas letras, está condenado a revivê-los toda vez que se apresentar nos palcos. E esse foi o caso com Chris Cornell em muitas de suas canções, principalmente em Like a Stone. Apesar de ter alcançado o topo da carreira de uma estrela do rock, revisitar o seu passado foi algo que o assombrou durante toda a sua vida até consumi-la por completo. Na infância, Christopher vivia com seus pais e mais 5 irmãos em uma casa simples em Seattle. Sendo sua mãe de origem judaica e seu pai um católico irlandês, a infância de Chris foi bem restrita e regrada. O seu irmão Peter já disse numa entrevista: "Meu pai era um alcoólatra tirano e um agressor. Ele arrebentava eu e os meus irmãos na porrada." Com toda a doutrina da casa, Chris foi matriculado numa rigorosa escola católica tradicional. Apesar disso, já começava a demonstrar comportamentos problemáticos nas aulas, tendo que ser trocado de escola para não acabar sendo expulso. E por volta dos 7 anos de idade, Chris teve contato com algo que mudaria sua vida para sempre: o rock and roll. Ele encontrou na calçada a coleção de discos de vinil que seu vizinho tinha jogado fora devido a um alagamento. E dentre esses discos, tinha músicas como Hey Jude dos Beatles, que fizeram ele se apaixonar pelo rock. E por isso, sua mãe o matriculou nas aulas de piano e violão. Porém, quando Chris estava entrando na adolescência, os seus pais se divorciaram, o que causou nele um enorme impacto. Com sua mãe tendo que trabalhar e cuidar dos 6 filhos sozinha, Chris passava boa parte do tempo na rua, com adolescentes e jovens de todas as idades, e que acabaram o apresentando a várias tentações perigosas que o arrastariam por um caminho sem volta. Aos 12 anos, ele já fumava erva diariamente, e aos 13 usava diversas pílulas. Quando tinha 14 anos, ele exagerou na dose e teve uma viagem alucinógena tão assustadora que o fez desenvolver intensas crises de pânico a partir dali. Apesar de ter prometido que ia parar, ele teve uma recaída aos 15 e aos 16 ele largou a escola para ir trabalhar num restaurante lavando louças. Mas quando tudo parecia perdido, a sua mãe lhe deu um presente que, nas palavras de Chris,
Chris salvou a sua vida. Era uma caixa de bateria. Chris se apaixonou pelo instrumento e em pouco tempo já estava craque naquilo. No início dos anos 80, poucas semanas depois de comprar um kit completo de bateria com seu salário, Chris já começou a se apresentar em pequenas bandas cover de Seattle, onde ele passou a chamar a atenção das pessoas não pela bateria, mas sim pela sua marcante voz com um incrível alcance de quase 4 oitavas, um dom que o revelou como vocalista de rock perfeito. Só que, ao contrário do que muitos pensam, a carreira artística é como qualquer outra carreira profissional, onde dificilmente o sucesso cai do céu. Você precisa se dedicar bastante para chegar onde deseja. E se você também acredita nesse pensamento e está sempre em busca da sua melhor versão, a EBAC com certeza é a opção ideal para te acompanhar nessa caminhada. Ela é uma plataforma de ensino totalmente online, que hoje conta com mais de 90 mil alunos e 150 cursos em diversas áreas, como fotografia, negócios e design. E o mais legal é que você nem precisa sair de casa. Todos os cursos contam com uma tutoria individual de professores super qualificados em cada área. E caso você não tenha nenhuma formação, também não precisa se preocupar, porque na EBAC você pode fazer um curso profissionalizante mesmo sem conhecimento prévio. Um exemplo disso é o curso de TI para iniciantes, que vai te introduzir às 5 profissões da área com alta demanda no mercado. E no final, você pode escolher a que mais gostar. Lá no site você consegue ver a disponibilidade de vagas de emprego e o salário médio da área que desejar. No curso de TI, por exemplo, o salário pode chegar a 10 mil por mês. E se você acha que não vai conseguir emprego, pode ficar sossegado, já que em cursos como esse, a EBAC garante o seu emprego ou devolve seu dinheiro. Incrível, né? E para você que acompanha o Decifra Hits, a gente conseguiu um mega descontão de R$200 em qualquer curso. É só clicar no primeiro link da descrição e usar o cupom que tá aparecendo aí na sua tela para não perder essa oportunidade de mudar a sua vida. Voltando pro vídeo, e numa dessas bandas cover de Seattle, Chris conheceu o baixista Hiro Yamamoto e o guitarrista Kim Thayil. E juntos, em 84, eles formaram a banda que seria uma das fundadoras do movimento grunge e uma das maiores bandas de todos os tempos, o Soundgarden, com mais de 5 álbuns lançados e com hits como Black Hole Sun e Rusty Cage, que inclusive foi trilha sonora de Road Rash e GTA San Andreas. A banda subiu ao topo do estrelato nos anos 90, conquistando por 2 vezes a maior premiação da indústria da música, o Grammy. Porém, no meio dessa caminhada, começaram a acontecer alguns eventos que puxavam Chris de volta para aquele abismo de onde ele havia saído. Em 19 de março de 1990, o seu grande amigo e colega de quarto Andrew Wood faleceu vítima de uma overdose. Como Andrew era vocalista de uma outra importante banda da área, o Mother Love Bone, não só Cornell, mas diversos roqueiros do movimento grunge se afetaram com a perda. Foi aí que Chris começou a escrever algumas canções homenageando o falecido amigo e resolveu chamar alguns desses roqueiros para montar um supergrupo temporário e lançar um álbum em homenagem a Andrew. E daí nascia o Temple of the Dog, que apesar do seu único álbum não ter feito muito barulho inicialmente, isso mudou muito depois que alguns dos membros do projeto, como Ed Vedder e Stone Gossard, se juntaram formando o grupo Pearl Jam e explodiram com um sucesso mundial, o que acabou alavancando as vendas do Temple of the Dog. Ok, mas onde entra o Audioslave com sua música Like a Stone nessa história? Então, acontece que apesar do Soundgarden ter chegado ao topo, o clima dentro da banda não estava muito bom. Após alguns desentendimentos, Chris Cornell decidiu sair do grupo e decretou o fim do Soundgarden. A partir daí, ele voltou a abusar intensamente de drogas e álcool, o que, segundo ele, deu início ao período mais difícil da sua vida. Chris tentou seguir em carreira solo, lançando inclusive um álbum em 99, o Euphoria Morning, mas não conseguiu ter tanto sucesso quanto nas suas obras em grupo, e as vendas não estavam compensando. Na mesma época, um outro famoso grupo também havia acabado de se dissolver, o Rage Against the Machine. Os membros remanescentes dessa banda precisavam de um vocalista, e foi nessa hora que o produtor Rick Rubin conectou os pontos e sugeriu que eles chamassem Chris Cornell e montassem um novo grupo. Chris aceitou a proposta e assim surgia o grupo Audioslave, com Cornell como vocalista, Tim Comerford como baixista, Brad Wilk como baterista e Tom Morello como guitarrista, que se tornaria o criador do icônico solo de guitarra de Like a Stone.
Apesar de terem vindo de grupos com propostas diferentes, a química do Audioslave fluiu com perfeição. Em apenas 19 dias, eles escreveram 21 músicas, das quais 14 foram o suficiente para compor e lançarem o seu primeiro álbum, com o mesmo nome da banda, em 18 de novembro de 2002. O álbum foi um sucesso estrondoso, e grande parte disso se deu à música tema desse vídeo, Like a Stone. Apesar de todo o sucesso, Chris Cornell vivia um período bastante obscuro da sua vida quando fez essa canção. Ele estava no meio de um divórcio com a sua esposa Susan, com a qual teve uma filha e foi casado por mais de 10 anos. Além disso, ele enfrentava uma forte depressão e acabou recaindo nos vícios de drogas e álcool. E foi no meio desse cenário de plena escuridão que Chris Cornell colocou todos os demônios que o assombravam desde a sua infância na ponta de uma caneta e escreveu a canção Like a Stone. A letra fala de um homem depressivo que está sozinho num quarto de hotel de beira de estrada, e durante aquela tarde vazia e silenciosa ele reflete sobre o seu passado, durante os seus últimos segundos de vida. Na música, o homem está lendo um livro, o qual não é mencionado o nome, mas fica subentendido de que se trata de algum livro religioso como a Bíblia, que é muito comum nas cabeceiras de alguns hotéis baratos. Eu confesso, eu estava perdido nas páginas de um livro cheio de mortes, lendo sobre como vamos morrer sozinhos. Esse olhar pessimista também faz muitos acreditarem que o livro cheio de mortes seria apenas uma metáfora para a vida, e sobre como ela é frágil e passageira, ao contrário da morte, que é inevitável, solitária e eterna. Mas no meio de tanto pessimismo, ele tenta buscar conforto na crença de que, se formos boas pessoas, podemos sim ir para um bom lugar após a vida. E se formos bons, iremos descansar em qualquer lugar que desejamos. Chris Cornell já falou sobre essa passagem numa entrevista, dizendo: é sobre o que você espera que aconteça após a vida, não daquela forma monoteísta, onde você se esforça a vida inteira para ser bom, moralista, justo e generoso, e mesmo assim acaba indo para o inferno. Apesar de ser alguém cético e nada religioso, a angústia que ele sente em seu leito de morte o faz aceitar todas as crenças. Por isso, ele ora para diversos deuses, anjos e para qualquer entidade que venha aliviar a sua angústia e o levar para o paraíso, um lugar que ele descreve como se já conhecesse. Eu estive lá há muito tempo atrás. O céu estava machucado, o vinho foi sangrado, e para lá você me guiou. O vinho faz alusão ao sangue de Cristo e como ele foi derramado. Aqui, ele está se referindo à crucificação, onde, segundo algumas vertentes do cristianismo, Jesus morreu para salvar a humanidade dos seus pecados. Por isso, ele diz que o céu estava machucado. Em outras palavras, ele sabe que errou e pecou durante a sua vida, mas quer ser perdoado e retornar para esse lugar tranquilo onde ele poderá descansar. E então, temos o polêmico refrão. Na sua casa anseio estar, de quarto em quarto, pacientemente eu esperarei por você lá, como uma pedra, eu esperarei por você lá, sozinho. Para a casa, temos duas interpretações. Pode ser a casa de Deus, ou seja, o paraíso, ou numa visão mais sombria, Chris poderia estar prevendo como ele iria morrer, já que, como uma estrela do rock, ele realmente vivia de quarto em quarto, passando tardes e noites sozinho em quartos de hotel, à espera do próximo show. Convenhamos, uma pessoa com uma grave doença psiquiátrica como Chris passar tanto tempo sozinho nesses ambientes, olhando para a parede e revisitando o próprio passado, não deve ter sido nada fácil. O seu amigo de banda, o baixista Tim, já explicou a frase que dá o título dessa música, dizendo: Chris Cornell era um poeta. Ele me enganou, pois eu achava que Like a Stone era uma canção de amor. O refrão diz: eu esperarei por você lá, como uma pedra, sozinho. Eu perguntei para ele: esperando quem? E ele respondeu: esperando a morte. Mas o que realmente levou ao trágico fim de Chris Cornell? Bom, após o primeiro álbum de Audioslave, Chris entrou para reabilitação e se casou com a sua segunda esposa Vicky, com a qual teve mais 2 filhos. Mas a tristeza que habitava em Chris era tão intensa que nem mesmo o amor de sua mulher e seus 3 filhos foram suficientes para impedi-lo de tomar a pior decisão da sua vida.
Em 2017, Chris Cornell resolveu reunir o Soundgarden para uma nova turnê, e no dia 17 de maio daquele ano, eles se apresentaram no Teatro Fox, em Detroit. Durante a apresentação, ficou visível que havia algo de muito errado com Chris. Ele estava com o olhar perdido, o corpo cambaleando, desafinando, errando as letras e arrastando as palavras ao cantar. Curiosamente, a última canção daquele show foi In My Time of Dying, Na Minha Hora da Morte, um presságio do que ocorreria apenas algumas horas depois. Depois do show, Chris foi direto para o hotel MGM Grand em Detroit. Às 11h35 da noite, a sua esposa Vicky, que estava dormindo na casa deles em Nova York, acordou quando Chris piscou remotamente as luzes da sua casa através de um aplicativo, como se estivesse querendo passar uma mensagem. Ela ficou preocupada e ligou para Chris. Durante a conversa, ela notou a sua fala bastante sonolenta e arrastada. Porém, ele insistia que estava tudo bem, que era apenas cansaço e que ele só tinha tomado uns 2 comprimidos para ansiedade, o que já era de costume. Mesmo depois de desligar, Vicky continuou preocupada, e 40 minutos depois, ela ligou para o guarda-costas de Chris, pedindo para ele ir ver como ele estava. O segurança chegou no quarto, mas apesar de ele ter uma chave, a porta estava trancada por dentro. O guarda-costas então ligou para Vicky, e ela o instruiu a chamar a segurança do hotel, mas eles se recusaram a permitir que ele entrasse. Vicky então mandou ele arrombar a porta, e depois de muita insistência, ele conseguiu entrar no quarto, e encontrou Chris Cornell deitado no chão do banheiro, já sem respirar e com uma faixa no pescoço. Os paramédicos ainda tentaram reanimar Chris, mas já era tarde demais. Às 1h30 da manhã do dia 18 de maio, os médicos atestaram oficialmente a morte de Chris Cornell aos 52 anos de idade. O mundo perdeu uma das maiores vozes da história do rock, deixando uma saudade eterna no coração da sua família, dos seus fãs e dos seus amigos, como era o caso de Chester Bennington, o saudoso vocalista do Linkin Park que era como um irmão para Chris. Chester sofria da mesma doença e, infelizmente, também resolveu deixar esse mundo apenas 2 meses depois, no aniversário do seu amigo. Para saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo. Muito obrigada por ficar com a gente e até a próxima!